Marcelo, e é rentável explorar, fazer essa mineração de resíduos? Isso já deu certo no Brasil, no outro lugar fora do Brasil? A mineração de lixões ela começou em 53, foi um projeto israelense, tá? E outros países começaram a desenvolver posteriormente. Então, a Coreia é um exemplo. Lá eles já desenvolveram projetos para recuperação de lixões através da mineração. Como é que funciona? É um equipamento grande, do tamanho de 5 ônibus, transporte urbano, né? Então é um equipamento grande, não é pequeno, e o lixo que está enterrado nos lixões, ele é retirado e colocado nessa máquina. A máquina faz a separação, por exemplo, em metais, terra, pedra e material, plásticos, papel e tudo mais, e para cada um desses componentes você tem uma destinação específica. O metal vai para reciclagem, esse rejeito que não pode ser reciclado vai para queima, produção de energia. A pedra pode ir para a construção civil, para subbase de rodovias, e a terra você pode usar para fazer tijolo, por exemplo, tijolo ecológico, que inclusive já foi aprovado pela Caixa Econômica Federal para compor aquele programa Minha Casa Minha Vida. Tá? Então é viável desde que você tenha um volume razoável, porque essa máquina é cara. Né? Então, se você trabalha com um consórcio, você tem um volume de resíduo muito grande para processar nesses lixões. Né? Então, a resposta, se é viável economicamente ou não, vai depender, primeiro, do volume que você tem para processar. Tá? Você não vai comprar uma máquina dessa para processar 20 toneladas por dia, não vale a pena. Você tem que trabalhar na faixa de 200 toneladas dia. Tá? E outra coisa é a composição. Quanto mais industrializado for o seu resíduo, mais possibilidade você tem de obter recurso, né? Retorno financeiro do seu investimento. Dálio, qual a sua opinião sobre tudo isso? É importante que, como pano de fundo e como pano de frente de todo esse processo, a educação ambiental realmente ocorra. Veja bem, a educação ambiental ela vai ter que iniciar no procedimento das pessoas, das famílias, a consumir menos ou a saber consumir, o consumo consciente. E você comprar um produto que tem uma embalagem de plástico, tente obter um produto que não tenha essa embalagem de plástico ou que essa embalagem de plástico possa ser reutilizada. Tem a ver também com todos os procedimentos de descarte desses resíduos. Nenhum desses artigos dessa lei vai ter sucesso se os catadores, que na verdade são os elos principais dentro desse processo, porque vão fazer a separação desses resíduos, não estejam organizados em cooperativas e não sejam dominados também por empresários mal intencionados, ou seja, que realmente o ideal do cooperativismo aconteça nessas cooperativas e realmente essas famílias saiam desses ambientes insalubres e trabalhem em ambientes dignos, né, que é a função social do emprego e do trabalho. Passa necessariamente pelo desenvolvimento tecnológico das universidades, buscando outras miríades de processos tecnológicos, como tijolo ecológico, como utilização para a produção de telhas. Na verdade, nós temos verdadeiros tesouros sendo lançados de forma inadequada no meio ambiente e eles poderiam estar sendo reutilizados, reciclados. É um verdadeiro desafio. Acho que a palavra-chave aqui dessa nossa conversa hoje é o desafio. Porque passa pela mudança de comportamento, passa pela fiscalização, passa pelo combate à má administração pública, passa pela divulgação dos meios de comunicação, passa pelo amor à vida, pelo amor à pátria, pelo amor ao próximo. Então, na verdade, é uma verdadeira revolução. Nós não podemos deixar de considerar essa lei inovadora como apenas mais uma legislação que vai obrigar as pessoas a terem qualquer tipo de mudança. Não, é uma grande possibilidade da gente demonstrar que nós conseguimos mudar o nosso mundo, conseguimos melhorar os nossos processos e, assim, melhorar a qualidade de vida de todos nós, respeitando o meio ambiente. Certo. E o chorume? Bom, a questão do chorume que você mencionou é bastante séria. É um dos principais efeitos negativos dos lixões. Por quê? No lixão você tem matéria orgânica. Essa matéria orgânica ela degrada, decompõe, né, apodrece. Nesse processo, que é um processo natural, você tem a liberação de líquidos, né? E esses líquidos é o que a gente chama de chorume. O chorume possui substâncias
que são cancerígenas. O chorume, dependendo da composição do lixão, ele pode ter a presença de metais pesados, o que potencializa os danos ao meio ambiente, porque esses metais pesados podem trazer doenças sérias, sistema nervoso central, sistema digestivo, enfim, é um problema de saúde pública muito sério. E no lixão você não tem nenhum tipo de contenção para esse chorume. Ele simplesmente é gerado por processos naturais, como bactérias, etc., e aquele líquido penetra no solo e vai atingir os lençóis freáticos. O caso dos aquíferos que você mencionou, você tem uma reserva estratégica de água, né? Tanto no aquífero Guarani como em outros aquíferos também. E essa água pode ser facilmente contaminada pela ação humana, seja pela presença de um lixão nas proximidades, seja por lançamento de resíduos de indústrias. Tá? Então, uma questão que tem que ser tratada com bastante seriedade, porque alguns países na África já estão em estado de guerra, disputando nascentes e rios de pequeno porte, porque eles não têm opção. O Brasil, como tem muita alternativa, como detém 12% da água doce do mundo, nós colocamos essa questão mais em segundo plano, como se a gente tivesse um volume inesgotável, ilimitado de água e a gente não precisasse se preocupar. Não é bem assim. A gente precisa se preocupar com os nossos recursos, porque a água é a mesma. O volume de água que você tem não sofreu nenhuma alteração ao longo dos milênios, né? O que você tinha de água na época de Jesus Cristo é a mesma quantidade de água que você tem hoje. O problema é a qualidade da água. A qualidade da água vem sofrendo degradação contínua ao longo dos anos, por questões de lançamento de esgoto, produtos industriais, rejeitos industriais, falta de saneamento. Tá? Então, todos esses problemas vão potencializar o quê? Danos aos ecossistemas. E muitos desses danos são irreversíveis. O lançamento, por exemplo, de metais pesados pode gerar um problema irreversível em alguns casos. Eu acho interessante essa questão do chorume. O chorume, Márcio, ele depende do tipo de resíduo. Se você tem resíduos químicos, você vai produzir um chorume mais tóxico. Se você tem resíduos com uma composição de componentes orgânicos, vai gerar um outro tipo de resíduo. Na verdade, a nova legislação, ela quer acabar praticamente com o chorume, no sentido de que ela quer, através da separação, da reutilização, da segregação, enfim, não encaminhar mais resíduos que possam contaminar o meio ambiente. O que, na verdade, vai chegar nos aterros sanitários, eu falo aterros sanitários, entre aspas, porque, na verdade, o que se vai chegar, o que eles dizem, é o nome técnico considerado como rejeito. É aquilo que não conseguiu, por nenhum processo tecnológico ou por ausência de dispositivo socioeconômico, enfim, ser depositado no ambiente que seria chamado de aterro sanitário. Tem uma solução bastante interessante que nós vamos adotar, inclusive eu participei do processo de licenciamento do aterro. Eu fui a pessoa que, aos 45 minutos do segundo tempo, falou com o representante do governo, na época, era o Benjamin Roriz, e eu falei, olha, escolhe a área C. A área C era exatamente a área que foi escolhida hoje para o aterro sanitário.